Olá, seja bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais uma aula da segunda edição do curso livre de Arqueologia Amazônica. Meu nome é Leandro Méfias Cascon, sou arqueólogo e hoje falarei um pouco mais sobre o que é arqueologia. Trataremos de alguns dos aspectos centrais dessa ciência que serão importantes para a continuidade deste curso. Embora a arqueologia desperte grande interesse, nem sempre o que vemos sendo divulgado em filmes, programas de TV ou na internet é realmente arqueologia. Bom, vamos lá entender o que é arqueologia então? Podemos descrever o que é arqueologia de diversas formas, mas uma questão central sempre será que é uma ciência que estuda as pessoas a partir das coisas produzidas e utilizadas por estas e dos locais onde viveram. A arqueologia lida com pessoas, portanto, ela não estuda dinossauros, pois estes existiram bem antes dos seres humanos e são objetos de estudo da paleontologia. Outra questão que também precisamos reforçar aqui é que a arqueologia demonstra que os variados vestígios arqueológicos, mesmo aqueles mais impressionantes como as pirâmides do Egito, são fruto da incrível mente humana e, claro, não de alienígenas. Este tipo de ideia que atribui obras impressionantes do passado a seres de outros planetas é errada e também é perigosa, pois pressupõe que os povos nativos desses locais não tinham capacidade de fazer estas coisas, e isto acaba reforçando o preconceito e o racismo contra estas pessoas. A arqueologia parte do interesse científico na vida das pessoas, em seus mais diversos aspectos. Isso quer dizer que ela estuda não somente coisas impressionantes, mas também coisas bem simples. A arqueologia de verdade não caça tesouros. Ela sabe que o maior tesouro é justamente o conhecimento que as pessoas tinham e têm usado no seu dia a dia, e que podemos aprender um pouco deste conhecimento através dos restos materiais destas atividades. A arqueologia foi por muito tempo definida como estudo de sociedades antigas, de centenas ou milhares de anos atrás, e até mesmo de hominíneos que vieram antes do surgimento dos humanos, da nossa espécie Homo sapiens. A arqueologia pode sim estudar períodos e coisas bem antigas, como os objetos feitos pela espécie Homo habilis na África 2 milhões de anos atrás, ou pelos neandertais na Europa 400 mil anos atrás. E ela pode sim estudar contextos bem grandiosos, monumentais, como as pirâmides no Egito, ou as pirâmides localizadas na América Central, ou em Machu Picchu, a famosa cidade inca localizada no topo de uma montanha no Peru. Mas uma das grandes forças da arqueologia é o estudo das coisas pequenas, daquilo que é esquecido ou que passa desapercebido, contribuindo inclusive para contar histórias de grupos subalternizados, através de vestígios como os cachimbos de africanos e de afrodescendentes escravizados até o século XIX, ou os objetos de pessoas sem teto neste nosso século XXI. Aliás, é cada vez mais aceito que os métodos de investigação e de interpretação da arqueologia podem ser aplicados para estudar contextos modernos e atuais, e que isto pode ser uma contribuição muito importante desta nossa ciência. A arqueologia estuda inclusive o lixo espacial deixado por satélites e espaçonaves, o que mostra como ela pode ser atual e até futurista em seus objetos de estudos e questões a serem investigadas. Portanto, ela não estuda somente o que é antigo. A arqueologia estuda as pessoas, suas coisas e as relações com seus locais, nos mais variados momentos da história humana. Como já mencionado, a arqueologia estuda as sociedades humanas a partir das coisas e lugares, isto é, da cultura material e da paisagem. Na arqueologia, o termo cultura material é utilizado para se referir a todo tipo de coisa produzida pelas pessoas, desde grandes monumentos até pequenos objetos ou restos de comida. A cultura material de interesse para a arqueologia pode inclusive ter sido feita sem muita intenção ou esforço, como o lixo descartado ou as trilhas feitas pela passagem de pessoas em um local. A cultura material encontra-se dentro de uma paisagem. A paisagem é composta pelas mudanças físicas que resultam das ações humanas sobre o ambiente, mas ela é também feita através das formas como as pessoas percebem este espaço ao seu redor. Isto é, as ideias compartilhadas por um grupo sobre os lugares onde convivem também fazem parte de uma paisagem. Um local onde se encontra evidências de atividades humanas no passado, até mesmo no passado recente, é chamado de sítio arqueológico. É importante também dizer que boa parte das coisas feitas e utilizadas acabam se deteriorando e desaparecendo com o tempo. A pesquisa arqueológica é como um grande quebra-cabeça,
mas com peças que sempre ficarão faltando, restando então visões parciais do passado. Como se constrói estas visões do passado? Estudando o contexto no qual vestígios arqueológicos são encontrados e buscando entender as relações que estes vestígios possuíam uns com os outros em um determinado lugar e tempo. Contexto é uma das palavras mais importantes para a pesquisa arqueológica, pois é dentro de um contexto que os objetos, as coisas, exercem uma função ou têm um valor específico. Objetos isolados fornecem muitas informações, mas é o diálogo entre as informações sobre os objetos que permite a construção de narrativas, de histórias. Os contextos arqueológicos somente podem ser estudados tendo um grande cuidado com as coisas e os locais onde forem encontrados, e para isto, a arqueologia depende muito de métodos específicos em diversas etapas de pesquisa. A pesquisa arqueológica começa muito antes da escavação de um local e continua por muito tempo depois. Para a realização de pesquisas de campo, é necessária a solicitação de licenças. Além da autorização dos órgãos oficiais, deve ser feita a consulta às comunidades do entorno do local onde se pretende estudar. Esta é uma importante etapa, pois o respeito aos moradores locais e seu bem-estar deve sempre ser levado em conta na pesquisa arqueológica. Os estudos feitos em campo são direcionados a partir de perguntas de pesquisas e de informações arqueológicas já existentes para uma região ou local. Uma vez no local de estudo, são tomadas mais decisões sobre quais áreas serão estudadas. Neste esforço, além de pesquisas científicas anteriores, o conhecimento das pessoas que moram próximos ou mesmo em cima de sítios arqueológicos são também muito importantes, pois estas costumam conhecer bem a região e sabem onde materiais arqueológicos são encontrados, como fragmentos de pote, instrumentos de pedra e solos escuros, por exemplo, indicativos de antigas ocupações. Uma parte importante da pesquisa arqueológica é feita através de métodos que não escavam solo, como na prospecção por material arqueológico encontrado em superfície através de caminhamentos em um local, sendo também comum a realização de pequenas escavações a fim de também verificar a presença de material arqueológico abaixo da superfície. A prospecção arqueológica ajuda a identificar áreas com vestígios, sendo então selecionados locais para a realização de escavações arqueológicas. Para iniciar as escavações, as áreas são demarcadas e quadriculadas. Cada quadra recebe um nome e coordenadas de maneira a garantir o registro e controle espacial de todos os materiais escavados. A escavação é realizada cuidadosamente com colheres de pedreiro, pincéis, espátulas, enxadas, pás, baldes e peneiras. O controle de profundidade também é feito, de maneira que os materiais relacionados a determinadas camadas possam ser analisados como parte do mesmo contexto. À medida que o solo vai sendo escavado, as arqueólogas e os arqueólogos anotam, desenham, fotografam, ou seja, registram de várias maneiras os vestígios que pouco a pouco vão sendo revelados. O material é então guardado em sacos ou outros tipos de recipientes, de acordo com o tipo: cerâmica, ossos, restos vegetais, instrumentos ou fragmentos de rocha, solo. Etiquetas são colocadas neste saco contendo informações sobre a proveniência, ou seja, de onde saíram os materiais, quando e por quem foram escavados. Posteriormente à etapa de escavação, os materiais são transportados para laboratórios onde serão limpos, identificados, analisados e acondicionados em reservas técnicas de centros de pesquisa, museus e universidades. Há arqueólogas e arqueólogos especialistas no estudo dos diferentes tipos de vestígios arqueológicos. Além disso, alguns tipos de análise são realizados por outros profissionais, como no caso das datações por radiocarbono ou análises físico-químicas dos materiais e até análise de DNA. Com a realização das pesquisas e a interpretação dos resultados, arqueólogas e arqueólogos conseguem reproduzir conhecimentos sobre o registro arqueológico e entender as relações das pessoas com os lugares. Os resultados das pesquisas são debatidos em reuniões científicas e publicados na forma de relatórios, artigos, dissertações, teses e livros. O conhecimento produzido através da pesquisa arqueológica é também divulgado para o público não acadêmico, através de palestras, cursos, redes sociais, publicações em jornais, revistas e exposições, por exemplo. A arqueologia tem uma função social importante, porque ela nos ajuda a entender e valorizar a diversidade humana ao longo do tempo. Devido à sua forma de pesquisa, ela permite contar histórias sobre pessoas e coletivos que nem sempre encontram voz na história oficial. Ao demonstrar, através de coisas e lugares, que todas as pessoas e grupos constroem sua história,
Ela nos lembra da nossa própria força individual e coletiva no presente. Ao revelar a diversidade de formas de viver e perceber o mundo, a arqueologia serve para refletirmos sobre nossas próprias identidades. Para a Amazônia, a arqueologia tem ajudado a contar histórias que mostram a enorme diversidade étnica e cultural que existiu e existe em toda sua extensão ao longo de milhares de anos, e da qual vocês saberão mais ao longo deste curso. Antes de encerrar essa aula, é necessário um lembrete importante. Todos os vestígios e sítios arqueológicos são protegidos por lei. Caso você precise informar sobre algum vestígio arqueológico ou sítio arqueológico encontrado, procure o IFAM do seu estado. Muito obrigado e até mais.